Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. As contundentes vitórias de Josué não foram suficientes para garantir o reino de Deus em Israel. Vamos procurar entender isto. O reino de Deus aqui na terra estava na aliança com seu povo de Israel. Se o povo estivesse obedecendo a Deus, eles seriam o reino de Deus, Deus os defenderia, eles teriam direito a todas as bênçãos de Deus aqui na terra. Se eles desobedecessem, como bloco, como coletivamente desobedecessem, Deus mandaria castigos de várias naturezas, inclusive adversários e inimigos, para humilhá-los, escravizá-los e, por fim, eliminá-los da terra, que foi o que aconteceu, e a antiga aliança acabou. Aqueles poucos judeus que sobraram foram espalhados pelo mundo e ainda, de certa forma, estão espalhados pelo mundo. Mas houve aquela época que foi a grande oportunidade que Deus estava dando ao seu povo de Israel. Deus tirou o povo de Israel do Egito, onde permitiu que aquele povo crescesse, se multiplicasse, ficasse grande em número. Deus promoveu a unidade daquele povo debaixo da autoridade de Moisés. Deus promoveu a unidade daquele povo debaixo da autoridade de Moisés. Deus tirou aquele povo do Egito, fez passar pelo deserto, preparou aquele povo no deserto, deu leis e mandamentos, uma lei na forma de mandamentos, estatutos, juízos e testemunhos. A lei é completa, tem tudo isto. O Senhor deu para que eles preservassem essa lei, cumprissem essa lei e pudessem estabelecer aqui na terra um país que fosse o reino de Deus. O projeto de Deus é que Israel fosse o país mais feliz do mundo. Eles teriam segurança, teriam bênção sobre as pessoas, longevidade, famílias bem estabelecidas, a terra produziria bem, a chuva do céu viria na época própria, seria um país modelo, um país exemplo, um país maravilhoso, que serviria de modelo para os outros países. Pouco tempo e poucas vezes na história isso aconteceu. Aconteceu sim. Davi, Salomão, etíopes e outros povos ficaram maravilhados com Israel. De certa forma, isso aconteceu por algum tempo, mas foi por muito pouco tempo. A maior parte do tempo, o povo se rebelou contra Deus. Mas no deserto, eu quero focalizar isso, quando eles estavam nas campinas de Moabe, Deus deu o livro de Deuteronômio, uma série de mensagens que Moisés proferiu para o povo, lembrando a história, o que tinha acontecido, lembrando os pontos principais da lei e fazendo o povo se recordar de tudo aquilo que Deus tinha falado e que Deus tinha feito, para que eles se lembrassem de Deus e estabelecessem aquilo como um padrão de vida na terra que eles estariam entrando para possuir. De fato, Deus levantou Moisés, liderou o povo para as grandes guerras, e eu quero retirar alguns versículos aqui dos capítulos 10 e 11 de Josué. Versículo 40, assim feriu Josué toda aquela terra, também a região montanhosa, o Neguebe, as campinas, as descidas das águas e todos os seus reis. Destruiu tudo o que tinha fôlego, sem deixar nem sequer um, como ordenara o Senhor Deus de Israel. Feriu-os desde Cádiz Barneia, como também toda a terra de Gósen até Gibeão. De uma só vez tomou Josué todos
estes reis e as suas terras, porquanto o Senhor, Deus de Israel, pelejava pelo seu povo. Interessante, isso é o que está escrito. Vitórias contundentes, vitórias maravilhosas, grandiosas, contra povos numerosos, arrasando tudo, como Deus queria. Para quê? Para construir tudo novo. Mas não foi assim que as coisas aconteceram. Deus tinha dito a Josué: Josué, seja forte e corajoso para fazer cumprir toda esta palavra. Destrua tudo, não deixe nada de lembrança desses povos que estavam aí. Mas isso não aconteceu. No entanto, Deus deu todas as vitórias necessárias. O Josué que parou, ele podia ter continuado. E no capítulo 11, versículo 18, por muito tempo Josué fez guerra contra todos estes reis. Não houve cidade alguma que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão, e por meio da guerra as tomaram todas, porque do Senhor vinha o endurecimento do coração deles para saírem à guerra contra Israel. Deus no comando, Deus no controle, Deus deu ordem para eliminar tudo, e Josué tinha o poder para eliminar tudo. Ele não sabemos de detalhes porque ele não fez. Lá pelas tantas, o Josué parou de guerrear. Por cerca de 5 anos ele fez guerra, venceu todas as guerras, poderia ter cumprido a vontade de Deus, mas ele parou. Por que ele parou? Agora vem o meu pensamento, a minha interpretação. Eu acho que o povo o induziu a parar de fazer guerras. O povo deve ter dito: ô Josué, já chega. Nós já temos território suficiente para a gente ficar. Não precisa ficar guerreando esses outros povos que ficaram aí. A terra é suficiente para eles. Hoje, Israel entende bem isto. O mundo diz, a maioria do mundo, a ONU, diz: Israel, deixem os palestinos ficarem aí. Vamos reconhecer o país dos palestinos. Vocês vivam em paz com os palestinos. Israel já conhece essa história de longa data e diz: isso não. 2 países dentro do mesmo território? Não, não, não. Não vamos permitir. Não dá certo, como não tem dado. E essa história recente, atual, mostra essa grande verdade. Mas naquela época Israel foi enganado. O povo diz: nós já temos muito gado, temos muita terra, não temos nem condições de tomar a terra desses outros que ficaram, deixe que eles fiquem. Por fim, eu acho que esse pensamento evoluiu e eles prevaleceram. E com esse pensamento forçaram Josué a parar. Lá pelas tantas, Josué diz: quer saber de uma coisa? Eu vou para o meu cantinho, para a minha cidade, e cada tribo faça a sua parte. Cada tribo tome o seu território, tome posse, elimine todos que tiverem que eliminar. Se o próprio Josué, que estava à frente do país inteiro, parou e não terminou de consolidar o domínio e a posse sobre aqueles territórios, agora cada tribo, por si só, com um grupo pequeno de pessoas e sem interesse nisso, porque eles já tinham terras suficientes para tudo que eles queriam, eles não iriam fazer mais guerras, como de fato não fizeram. Então, seja por conta do Josué como líder geral, seja por conta de cada tribo com seus líderes locais, todos pararam de eliminar os restantes dos povos que estavam naquela terra de Canaã. E isso acabou sendo espinho, acabou sendo perturbação para Israel no futuro, e o livro de Juízes existe para mostrar isso. Que tristeza foi de consequência pelo fato de Israel ter tolerado aqueles
povos ali. Então entenda isso, as vitórias contundentes de Josué, que poderiam ter continuado, mas na verdade pararam, essas vitórias não foram suficientes para consolidar todo o reino de Deus, e eles deixaram povos inimigos, povos com outros deuses, deixaram povos estranhos no meio deles, e isso foi o fracasso de Israel. De forma semelhante, em uma aplicação espiritual, hoje a igreja tolerando o mundo dentro da igreja é o início do fracasso do cristianismo. Pense nisto, a igreja tolerando o mundo dentro da igreja é o início do fracasso do cristianismo no mundo. Pense nisto.